Estamos naquela fase do ano em que parece que temos todos mil e um a fazer, e temos, em que o tempo é precioso, em que estamos hiperestimulados com a atividade. Não sei se já notaram, mas o Sol entrou em Gêmeos, e quando o Sol entra em Gêmeos, Gêmeos fica bom ativado e nós com ele. Ou nós ficamos ativados pelo filtro de Gêmeos. E o filtro de Gêmeos, antes de passar para o mapa, trago-vos algumas reflexões. Eu tinha colocado esta frase inicial com os glifos, creio que chineses, os caracteres chineses, que nos falam do tema da frase, da palavra síntese que eu trouxe para este nosso encontro, que é Shoshin, eu não sei se pronuncia assim, e que é mente principiante. E estava-vos a dizer que para mim Gêmeos tem esta conotação da mente principiante, tem esta, surge como este princípio em aberto, pronto para descobrir as mil e uma cores da vida, como um livro de páginas em branco, pronto para ser escrito. Nesta volta e com estes céus deste ano 2025, isto é ainda mais verdade, isto é ainda mais, já vos aponto a astrologia toda. Mas quando pensamos em Gêmeos, pensamos na difusão, vamos dizer assim, dos mil e um tons que existem da própria criação. É por isso que Gêmeos fala da multiplicidade, fala das dualidades, fala das múltiplas direções, das múltiplas experiências que nos chegam e da nossa capacidade de circular e de conviver e de crescer com todas elas. Temos visto esta dimensão bastante exacerbada à nossa volta por várias vias, como também temos visto ao nosso redor, vamos dizer quase que uma guerra aberta entre ideias, às quais nós temos normalmente, nós generalizo, que às vezes nem sempre é correto, mas isto para dizer que nem sempre quando pomos a nossa ideia a circular estamos abertos à ideia do outro, nem sempre quando transportamos a nossa verdade para fora estamos dispostos a que a verdade do outro tenha tanta validade como a nossa. Então estava eu a dizer que assistimos a uma guerra de ideias e um conflito de ideias e que parece que se tem intensificado particularmente por estes tempos com as energias todas que estão a ser ativadas ao redor de Gêmeos. Gêmeos é, portanto, o primeiro signo de ar que surge no zodíaco. Eu vejo o zodíaco como um caminho no qual nós vamos crescendo, interligando processo com processo, um caminho sem princípio nem fim, como uma espiral de crescimento, uma espiral evolutiva ou involutiva, bom, esperemos que seja evolutiva. Creio que é sempre evolutiva e, apesar das experiências que às vezes escolhemos não serem para nós consideradas como uma evolução, mas nós estamos a evoluir e aquilo que nos chega é a experiência que nós necessitamos a cada instante para a compreensão dos processos que estamos a ter que integrar ou viver. Então, como eu dizia, Gêmeos surge como o primeiro ar do zodíaco, regido na astrologia tradicional por Mercúrio, o planeta da mente. O elemento ar já nos traz esta componente da interligação e da comunicação, da mente como um princípio de interligação e de religação. E é muito curioso, porque uma das nuances deste signo, que eu já enumerei, que é de ar e que é regido por Mercúrio, e que é o primeiro ar do zodíaco, é que tem a qualidade de energia mutável, e como tal, a energia mutável surge como uma energia de adaptação, de adaptabilidade, de maleabilidade entre. Estou à procura da melhor expressão. Vamos dizer que maleabilidade entre as várias expressões de vida, fluxo entre os vários mundos. Uma das características ou das qualidades, ou das características é mais correto, do deus Mercúrio, do deus das asas nos pés, era que se movimentava, era, creio eu, se não falho, o único deus que se movimentava entre os três reinos. O reino de baixo, o do Plutão, o submundo, a Terra, o reino dos homens,
e o Olimpo, o reino dos deuses. Então, da mesma forma que Mercúrio se move entre os três reinos, também a energia de Gêmeos tem esta adaptabilidade e plasticidade, eu gosto de usar este termo, para se moldar e mover entre mundos, entre frequências, entre expressões de vida. Então eu passo a partilhar o mapa para ser mais fácil para mim apontar o que é que distingue e para apontar os dados concretos desta lua nova. O que é que de certa forma distingue esta lua nova de todas as outras? Cada céu é diferente e é único, mas esta é particularmente interessante, primeiro porque acontece num momento muito interessante da nossa história. Um momento em que nós estamos a mudar a qualidade de energia, e eu tenho que ter cuidado da forma como vos apresento isto, senão estou a falar convosco de uma coisa que não é o nosso propósito aqui. Então, nós tivemos ontem, vocês ainda o veem aqui a 0 graus e 8 minutos, o ingresso de Saturno em Carneiro. E este movimento não acontece há 30 anos aproximadamente, falamos do ano 1996, e esta lua nova acontece praticamente em síncrono, ela vai acontecer amanhã, deixem-me cá pôr para vocês verem comigo, ela acontece no dia 27 de maio de 2025, às 4 horas da manhã, 2 minutos e 21 segundos. E é um céu particularmente... nem tenho palavras. Eu gosto muito deste céu, particularmente sugestivo é a palavra, porque falava-vos que Gêmeos então é adaptável, é a mente e está associado ao elemento ar que está ligado à mente e fala-nos desta capacidade de nós abrirmos a nossa mente para, como uma mente de principiante deveria ser, para podermos beber de todas as cores da criação, ou para podermos conectar-nos com todas as cores da criação. Antes nós invocámos a grande invocação, que termina com uma frase que diz e que se sela a porta onde mora o mal. Eu não gosto muito de usar assim, mas é assim que está escrito, porque para mim o mal existe, e eu preciso trazer esta dimensão, desculpem, é das mais urgentes de ser compreendida ao nível de Gêmeos. O mal é alguma coisa que se associa a esta fratura que nós de alguma forma experienciamos, ou que a vida de alguma forma experienciou, ao ser fraturada numa dimensão polarizada. E nós, na vida da Terra, vivemos uma dimensão polarizada. O nosso corpo tem uma dimensão yin yang. A Terra tem um polo norte e um polo sul. A nossa realidade é vivida com base no dia e na noite e na ciclicidade destes ciclos, e ano após ano, dia, noite, anoitecer, amanhecer, amanhecer. E toda a nossa experiência é feita através dos extremos opostos em direção à compreensão do ponto comum, do elo comum entre os extremos opostos. Quando falamos de Gêmeos e quando eu penso nesta frase que invoquei da grande invocação, o mal surge da discórdia. E a discórdia surge da divisão, da fraturação, da fratura, do equívoco que transportamos em nós de que algo é completamente separado de mim, ou que algo existe que não esteja intimamente ligado comigo. Porquê? Porque Gêmeos é esta energia onde acontece esta lua nova, é esta energia onde nós vimos a esta qualidade entrar em comum com toda a dimensão da existência e com a noção de que existem milhares de irmãos à nossa volta e que todos partilhamos de uma... Ok, Maria André, gostava de partilhar este estudo num grupo de espiritualidade, como faço? Ok, podemos falar, por favor, depois noutra circunstância, Maria, através do mail, e eu terei todo o gosto de partilhar aquilo que posso partilhar, que é uma coisa de Gêmeos. Agora não tenho tempo para indicar aqui, obrigada. Então estava-vos a dizer que Gêmeos é precisamente esta
esta onda de nós tomarmos consciência de que estamos diretamente ligados a tudo o que nos rodeia. Uma das imagens mais claras que eu tenho sobre isto é, eu disse que Gêmeos é o primeiro signo de ar, o primeiro signo do zodíaco de ar. Se vocês pensarem no sítio onde se encontram, na sala onde estão, vocês estão rodeados por ar, como eu estou rodeada por ar, e por esse mesmo elemento não há nada dentro deste contexto que esteja à minha volta que não esteja intimamente em conexão e em ligação comigo, porque o ar que toca a minha pele é o mesmo ar que está a tocar a minha secretária, o meu computador, o meu copo de água, de limonada, a vela lá atrás, a porta, a parede. Não há como eu estar, vamos dizer, não estar em contacto com o que me rodeia quando o elemento comum é o ar. Então, nós precisamos, em Gêmeos, de tomar consciência da multiplicidade de expressões que revestem a vida das formas, mas que são, na essência, uma mesma. Um, Isto é mais difícil de compreender, são, na essência, partes de uma mesma unidade, partes de um mesmo sistema, partes de um mesmo cosmos, de um mesmo corpo, de um mesmo ser. Então, precisamos de compreender que Gêmeos vai precisar de fazer a sua tarefa, que é separar, como eu costumo dizer, para compreender. Porque só quando eu vou dizer isolo uma realidade, por exemplo, pegamos no exemplo do dia e da noite, que estávamos a enumerar há pouco, pegamos no exemplo do dia e da noite, isolamos a realidade dia para a percebermos. Mas ainda assim ficamos a perceber só metade da história, porque o que dá origem, o movimento que dá origem à noite, é o mesmo movimento que dá origem ao dia em extremos opostos. Então, Mercúrio, porque quer compreender, Gêmeos, porque é uma energia associada à capacidade de aprender, entender, compreender aquilo que está à minha volta, vai querer compreender o que é que está lá a faltar. E vai se polarizar na realidade oposta, a noite, por exemplo, para conhecer a noite. Neste processo de conhecer os extremos, só conhecendo ambos, nós temos a possibilidade de encontrar a via do meio, o caminho do meio. E a via do meio é precisamente aquela que percebe que o que está na origem do dia e o que está na origem da noite é o mesmo movimento cíclico que num dado momento se expressa como o extremo da escuridão e que no outro dado momento se expressa como o auge da luz. E nisto temos a dimensão dia-noite. Então, esta natureza geminiana, apelidada de dispersa, distraída, multifocal, ou focal nem se pode usar aqui porque Gêmeos é uma energia sem foco, porque para eu abraçar muito mundo, eu não consigo especificar, eu não consigo fazer síntese, eu não consigo afunilar a minha experiência. Quem é que afunila a experiência? O signo oposto, Sagitário, que tem por regente Júpiter e, de certa forma, é o afunilar da experiência. Em Gêmeos, nós temos o abrir da vida à experiência, à vida, às cores de Deus, como eu gosto de dizer. Então ficamos com esta referência de que estamos, e eu quando mencionava que estávamos todos muito estimulados e cheios de atividades, é porque Gêmeos puxa por nós para fora, para a relação. Se não houvesse elemento ar, se não houvesse Mercúrio, se não houvesse capacidade de me pôr em comum com o mundo à minha volta, o que é pôr em comum, não é? Comunicar, o que é pôr para fora em comum aquilo que eu penso, não é? Mas se é pôr em comum, eu também tenho que estar aberto ao movimento, não é? E à inter-relação, e à partilha, que é uma chave de Gêmeos, não é? E à capacidade de me relacionar de forma fluida, como o ar, não é? Com todas estas dimensões. Vamos agora pensar aqui no particular deste céu, ok? Curiosamente, Mercúrio, que eu já vos disse que rege Gêmeos, que é este planetazinho aqui,
com estas anteninhas, ok? É o círculo da totalidade, com a cruz da matéria abaixo, ligado à dimensão do céu, ok? Então, o círculo da perfeição, da totalidade, entre a terra e o céu. Okay? Não podemos ficar só numa das dimensões, porque ficamos incompletos. Ficamos incompletos, ok? Escuso estar sempre à procura de tantas palavras. Curiosamente, o que é que aconteceu nestes últimos 2 dias? Ok? Creio que no sábado, mais coisa, menos coisa, ou ontem, sábado, foi quase que em simultâneo com a entrada de Saturno em Carneiro. Mercúrio, que rege então Gêmeos, passou há pouquinho, ele ainda está conjunto, por Urano, que está nos últimos grauzinhos de Touro, a 27 graus. E Mercúrio e Urano têm uma relação muito especial. Vamos dizer que tem uma relação de oitavas. Urano é a oitava superior de Mercúrio. Então, se eu disse que Mercúrio é a mente, vamos poder dizer que Urano é a mente superior. Se eu falei que Mercúrio é a mente, vamos dizer dual, porque está a separar para compreender, que está-se a mover em várias direções, em várias realidades, em várias experiências, em várias línguas, em várias cores, ok? Mas Urano é a energia que surge como a síntese, que surge como a unidade da mente, a mente sem ser fraturada, sem ser dividida. Okay? Então, esta conjunção aconteceu agora recentemente, e quando os dois se unem, é como se a oitava inferior e a oitava superior fizessem uma espécie de alinhamento. Eles começaram um novo ciclo de relação, novo ciclo de relação, e este novo ciclo de relação deu início a uma nova jornada de Mercúrio em torno dos signos do zodíaco. O curioso é que já agora no próximo mês de julho, 7, creio eu, 6, 7, 8, não sei, à volta do dia 7 de julho, onde é que Urano vai entrar? Em Gêmeos. Então, aquilo que foi iniciado pela conjunção Mercúrio-Gêmeos e que Mercúrio está a trazer para este encontro de Lua Nova, de certa forma, vai ser trabalhado pela mente superior, por Urano, pela capacidade de romper as caixas mentais de volta à unidade, de volta à síntese, de volta ao princípio da coesão e da unidade, representado por Urano. Urano representa a ordem do cosmos, era assim que a Flávia falava de Urano. Urano é o planeta da ordem do cosmos. Então, e é o planeta da astrologia. E é o planeta da mente fora da caixa. Porque a mente dentro da caixa é estes lápis são pretos, vão nesta gaveta, estes lápis são brancos, vão naquela. A mente fora da caixa diz este é o móvel dos lápis todos, onde há uma gaveta para cada cor, mas tudo é um. Ok? Então, esta é uma das assinaturas mais curiosas deste mapa de Lua Nova. E este mapa de Lua Nova, a outra, não é? Já dei aqui um cheirinho, não é? É esta conjunção, que já vou falar um pouquinho mais. Vou falar, antes disso, do princípio da Lua e do Sol em conjunção no grau específico, no grau 6 de Gêmeos. E deixem-me trazer, por acaso, olhem, por falar em mente principiante, eu hoje não abri, mas vou abrir agora convosco, vou-me deixar surpreender. Não abri o grau Sabeu para esta Lua Nova, mas estamos sempre a tempo. E vamos ver o símbolo que nos surge. Ao grau 7 de Gêmeos, porque os graus sabeus ou sabinos leem-se sempre, desde que o grau não seja exato, ou seja, não é 6, 0, é 6 qualquer coisa. A sugestão é que nós possamos ler o grau seguinte. Hoje, por acaso, não fui investigar. A vida tem estado muito dinâmica, não tem dado tempo para tudo. Então, grau 6 de Gêmeos, 7, desculpem. Grau 7 de Gêmeos traz-nos a imagem. Vamos ver se eu sei traduzir também, é outra facilidade de Gêmeos, não é? Traduzir. Um poço com corda e pouso ao barro. Um poço com um baldinho de tirar água, que eu não sei traduzir a palavra concreta, correta, por baixo da majestosa sombra de uma árvore.
diz-nos a nota-chave deste símbolo, a fé primordial do homem no poder escondido que sustém a vida. Que giro, olhem como nós começamos a trazer a energia da sustentação da Terra. Então, fica a imagem, ok? De certa maneira, o poço representa a sabedoria, representa a sede que nós transportamos também, não só de conhecimento, mas de vida, e de certa maneira toda a sabedoria que está no vamos dizer, nos atos, na parte simples da vida e na parte, na capacidade de vivermos abertos à vida, em simplicidade e abertos. Então, voltando aqui à Lua, hoje sinto-me dispersa, não sei porque é que será, ando aqui a saltitar de tema em tema. Então, esta Lua, quando o Sol e a Lua se juntam, e creio que por causa de algum ou outro comentário, nem todos estamos dentro da sintonia do que é uma Lua nova, quando o Sol e a Lua se juntam, há um momento, vamos dizer, de fecundação, em que o princípio dador da vida, o Sol, o masculino, e o princípio receptor da vida, a Lua, o feminino, de certa forma estão abertos e conectados à intimidade, de forma a que o receptivo receba o estímulo, receba a semente, receba o princípio emanador que está a ser dispensado. E esse princípio emanador tem uma ligação com o símbolo que eu acabei de ler, e que de certa forma nos traz esta conexão com a capacidade de nós nos abrirmos à vida, à simplicidade, nós nos abrirmos à sabedoria da vida sem termos que estar, como é que eu trago esta desconexão que nos vai atirando de parte a parte, que nos vai estimulando e descentrando do centro, redundância, do centro vital em nós, do centro principal em nós, é que eu gosto de chamar o coração. E curiosamente, há uma expressão que eu preciso vos trazer, que o caminho para chegar de Mercúrio a Urano, o caminho para chegar da mente de principiante à mente com visão una, é o caminho que traz a mente ao coração e o coração de regresso à mente. Vamos dizer que é preciso trazer o pensar ao sentir, querida Flávia de Monsaraz sempre dizia, para, de certa forma, reunir as partes ou, de certa forma, abrir a mente una, a mente que tudo vê, ou o olho que tudo vê, ou nossa terceira visão. E quando eu falo de coração, não falo só de coração físico, falo de uma energia associada à unidade em nós. Então vamos dizer que, porque nós estamos a ser estimulados, ver se eu consigo agarrar a ponta à meada a isto, porque nós estamos a ser estimulados a começar a viver uma fase da nossa vida. Os próximos anos vão-nos abrir cada vez mais a isso. Isso é representado por Saturno e Neptuno em Carneiro. Porque nós estamos, de certa maneira, a começar uma nova fase de vida que pede que nós vivamos o que temos para viver como se o vivêssemos pela primeira vez, daí o conceito Shoshin, ou Shoshin, acho que é assim, acho que é fofinho, Shoshin, porque nós nunca vivenciámos, e eu não tenho como afirmar isto, eu não vivi ou não tenho consciência de tudo o que se viveu desde o princípio da criação até hoje, mas não há registro astrológico, não me consegui reportar a outro momento em que o Saturno e o Neptuno se encontrassem no grau zero de Carneiro, como vão encontrar. Vou-vos baralhar os neurónios e já vos trouxe isto noutras circunstâncias. Ao nível da astrologia, vamos dizer,
esotérica, a astrologia que nos vê como seres não apenas encarnados na Terra, mas como seres a fazerem um percurso de evolução da alma, e aqui também temos aqui uma perversão, porque em cima de tudo há uma unidade, mas depois nós precisamos de fraturar para entender, não é? Recordem, nós precisamos de criar a separação, desmontar a máquina, desmontar o candeeiro, para compreender do que é que aquilo é feito. E depois temos que saber montar, porque senão ficamos perdidos nas peças. E Gêmeos, quando desconectado do coração, somos nós perdidos nas peças, ok? Somos nós perdidos nos mil e um discursos, nas mil e uma verdades, nas mil e uma palavras. E estava a trazer Carneiro, então, e estava a trazer Saturno e Neptuno. E Saturno e Neptuno vão encetar uma viagem no grau zero deste signo, que só será exata no fevereiro do próximo ano, mas que é uma viagem que, no meu entender, daquilo que me é dado a perceber, perdão, nos convida a iniciar completamente um novo ciclo de vida, como se não tivéssemos memória, como se não tivesse existido nada para trás, como se estivéssemos a começar de novo. E estava-vos a dizer que na astrologia esotérica, quem rege Carneiro é Mercúrio, é a mente. Na astrologia tradicional, quem rege Carneiro é Marte. Ao nível da personalidade, as personalidades degladiam-se, combatem, lutam pelo pecado de carne, lutam pelo animal que caçaram, lutam pela melhor caverna para dormir. Isto é o nosso lado animal instintivo, desconectado, primitivo, que ainda habita em nós e do qual nós temos memória. Ao nível... eu vou ousar dizer, desculpem lá, entendem lá como entenderem. Ao nível da alma que somos, Carneiro surge para nós, e eu estou a fazer ponto porque ambos têm uma conexão com Mercúrio e nós precisamos de perceber o que é que está a começar para nós. Ao nível da alma, Carneiro já não traz o princípio da personalidade, claro que o temos que trabalhar antes, temos que vencer ou unir o animal à consciência para o domesticarmos dentro de nós. Mas ao nível da alma, Carneiro surge como a coragem para expressar o meu dom, a minha individualidade, a minha criação, a minha, entre aspas, porque ela é do Criador e foi-me emprestada, ok? A minha singularidade no mundo. A coragem para nascer aparentemente separado e ser nos meus próprios moldes, mas sem ter que ir de frente com o outro, sem ter que ir contra o outro. Eu só vou contra o outro quando eu acho que existe outro. Do que é que eu me estou a referir? Estou-me a referir do signo oposto de balança. Quando o carneiro reconhece o outro, ok? Mas se sente ameaçado pela presença do outro ou em competição com o outro, daqui surge uma das polaridades e dos conflitos e uma das necessidades de me defender, de sobreviver ou de atacar para não ser atacado. Se a consciência das massas não estivesse já nesta polarização, mas está, ok? Se a consciência das massas não estivesse já nesta polarização, nós, quando falamos de Carneiro, falamos do ato de nós nos termos despido, ou estarmos a despir porque o ciclo ainda não acabou, só acaba efetivamente em fevereiro do próximo ano, estarmos a despir da velha encarnação, da velha experiência, das velhas dores, das velhas dos velhos karmas que tivemos a ter que sanar, que tivemos a ter que viver, que tivemos a ter que experienciar, ou daquilo que tivemos, bom, dos caminhos que tivemos que percorrer até ontem, até hoje, até ontem, porque ontem entrou em Carneiro, e que nos estivéssemos a preparar para começar de novo sem memória, sem ter. Quando eu digo sem memória, é este princípio do Xoxin, é este princípio do livro aberto, em branco, mas onde integramos tudo o que temos vivenciado até hoje. Okay? Então, nós vimos com essas cores todas, mas vamos viver como se nunca tivéssemos sido magoados, vamos nos dar como se nunca tivéssemos sido traídos,
e vamos entender que o outro é uma extensão de mim próprio. E aí, se eu combato o outro, eu estou a combater a mim próprio, não faz sentido. Eu sei que isto, quando nós olhamos para a nossa vida, é um pouquinho utópico. Mas eu também não estou a dizer isto, que isto é a realidade que vai estar pronta para nós amanhã. O que eu estou a dizer é que isto é a realidade que uns poucos de nós que estão despertos, atentos, presentes e que sonham com ela, vão ajudar a criar e a materializar no mundo. Todas as mudanças começam com um primeiro pequeno movimento. Todas as mudanças começam com uma pequena expressão, até que se atinge o número crítico, até que se atinge um número específico, que eu não sei qual é, e se abre a porta a que as massas acedam a estes movimentos. O que eu estou a querer dizer com isto é que esta lua nova está a começar um ciclo de compreensão, um ciclo de entendimento e um ciclo de conexão com o mundo à nossa volta, que não é suposto que seja, pelo menos a um certo nível, no mesmo registro daquilo que vivemos até ontem. Porque Mercúrio acabou de encontrar Urano, e porque Saturno acabou de se juntar com Neptuno em Carneiro, e porque há uma ligação de Mercúrio com Carneiro, e há uma ligação entre eles, e ao nível da mesma... tenho que trazer também desta maneira. Já vos disse aqui hoje que a vida se processa de espiral em espiral. Maria Andréia, eu vi a sua pergunta e vamos já lá, está bem? Que a vida se processa de espiral em espiral. Mas quando nós não integramos a experiência, quando nós não entendemos o processo, quando nós, apesar dos dissabores, continuamos a amarrar na mesma parede ou a bater na mesma tecla, quando chega o momento de fazer um up na espiral, nós encarrilhamos na mesma roda e ficamos presos numa cena que se chama a roda de Samsara. A repetir experiência atrás de experiência atrás de experiência. Mudam-se as caras, mudam-se os filmes, mas o tema está lá. E continua, porque a vida é amor e a vida não nos deixa na mão enquanto nós não integrarmos a aprendizagem que ali está. E quando nós finalmente fazemos plink, ok? E surge o momento, nós apanhamos uma rampa, um take-off e vamos experienciar tudo outra vez, mas num grauzinho de consciência diferente, porque fizemos aquele clique. Okay? De outra forma, vamos estar constantemente presos na mesma circunferência. A humanidade, nós todos, enquanto humanidade, estamos num momento de up. Não sei o que é que vai acontecer, nem tenho a pretensão de saber, mas continuo a manter e a nutrir a minha visão do mundo melhor. E continuo a aspirar a que todos nós possamos encontrar o meio caminho entre aquilo, encontrar o meio caminho nas nossas experiências da vida, porque nós tendemos a ser como à noite, nós tendemos a ser extremistas. Num momento abrimos os braços ao mundo inteiro e recebemos todos de portas abertas, e no momento seguinte somos extremistas na nossa postura de fechamento. Nós precisamos de, e estou a pegar num tema sensível, não deveria, não é? Nós precisamos de encontrar o caminho do equilíbrio. Nada em excesso. Qualquer medicamento em excesso é um veneno. Qualquer veneno, na sua dose exata, é um medicamento. Onde é que é o excesso? Onde é que é a falta? Isso é um ponto sensível para cada um de nós. E eu chamo isso o tal ponto de otimização, que é o que eu vejo quando eu olho para um mapa e vejo uma tensão, e nós temos aqui algumas, quando eu olho para o mapa e vejo uma tensão, eu sei que aquelas duas energias estão em fricção e não se entendem espontaneamente. Mas com a correta, com o correto trabalho, com a correta compreensão, com o entendimento do que elas representam, eu posso encontrar uma via de ambas
funcionarem, de ambas se harmonizarem, de ambas convergirem, ok? E transformo, é aquilo que a gente dizemos, transformar as quadraturas em trígonos, não é? E transformamos o que antes era uma tensão, pela nossa consciência, num trígono. Vamos deixar de ter a quadratura do Saturno ou Júpiter? Não, a quadratura está lá. Nós aprendemos o mecanismo para honrar aqueles dois deuses dentro de nós. Assim é na vida também. E assim é quando nós estamos a fazer experiência. Nós aprendemos para a experiência, Saturno. Nós aprendemos e integramos o conhecimento que temos na experiência. Não vale a pena estar fechado e a ler os livros, não é? Precisamos da experiência. E com frequência vamos da experiência, ok? De uma polaridade para a experiência da outra polaridade. E só depois de conhecermos as duas podemos encontrar o equilíbrio. Vou fazer um bocadinho de parênteses para responder aqui a uma pergunta, Maria. Estávamos a falar de Urano e então Urano estava. Maria pergunta: Urano tem influência sobre o touro? Ok. Nesta fase, Maria, Urano está a sair de touro desde 2018 até este julho, 7 de julho, ok? A partir daí, Urano vai mudar para o signo de Gêmeos e terá influência sobre todos os signos, mas terá influência particularmente na energia de Gêmeos nos nossos mapas, ok? Ele ainda, não sei se ele ainda regressa, disparate, claro, acho que sim, não está tudo muito confuso, tem andado a haver muitos posicionamentos astrológicos, mas creio que sim. Mas de certa forma teve a influenciar o signo de Touro desde 2018 até agora, promovendo o quê? Uma grande mudança e uma grande transformação, está bem? Maria, eu prometo que a gente vamos falar de alguma forma, eu vou procurar o seu e-mail para lhe veicular alguma informação e poder apoiar, uma vez que estamos com momentos de principiante, é muito bom começar do início. Bom, resgatando o que eu estava a dizer, e nós temos algumas tensões neste mapa, as tensões servem para nos mostrar o que é que precisamos ainda de integrar, o que precisamos ainda de trabalhar para encontrarmos a via do equilíbrio, a via do caminho do meio. Que tensões são estas que nós temos nos céus, principalmente desta lua nova? Temos a tensão de Júpiter, que está no signo onde ele não gosta de estar. Lembram-se que eu disse há pouco que Júpiter era o signo que regia Sagitário e também Rés Peixes, e que era o signo do foco, não é? Sagitário, o signo do foco, tem lá uma setinha a apontar uma direção, e o Júpiter gosta de ter um foco e gosta, e é a síntese, e trabalha para a síntese, e trabalha para afunilar numa direção específica, ok? Então o Júpiter em Gêmeos tem estado, de certa forma, vamos dizer, a abrir caminho para o trabalho que Urano vai fazer a seguir. Porquê? Porque Júpiter em Gêmeos veio exacerbar tudo isto de que eu estava a falar. Toda a dispersão, conflito de ideias, esta história agora do excesso de imigrantes por toda a Europa e destas confusões ao mesmo tempo. Por outro lado, Gêmeos é mesmo a aprendizagem que nós temos com os irmãos e nós precisamos de ser sensíveis ao ponto de perceber que todos são irmãos, mas que, claro que têm que existir regras e estruturas, claro que tem que existir ordem no barraco. Os planetas também não andam nos céus, cada um para o seu lado, como lhe apetece. Há uma ordem no sistema. E nós precisamos de uma ordem no sistema, e essa ordem no sistema chama-se Saturno, e Júpiter também. Júpiter traz a lei, Saturno traz a implementação da lei. Saturno faz cumprir as regras, Júpiter traz a lei. A lei de quem? Dos deuses, e a lei dos homens também é Júpiter. Então, nós, de certa maneira, temos alguns indicadores específicos de que nós estamos a precisar de mudar fortemente. Eu já venho a dizer isto, creio que há mais de um ano, porque tenho encontrado isto várias vezes nas luas novas e nos céus marcados, não é só nas luas novas. Nós estamos a precisar de mudar a mentalidade, de mudar a maneira como vemos a vida, de mudar a perspectiva. E quando eu evoquei a frase da grande invocação que diz: onde mora o mal mora nesta visão fraturada e dual que não contempla
o movimento de regresso à unidade. Okay? Enquanto forem uns contra os outros, e enquanto não conseguirmos fazer não tivermos uma visão circular, é muito complicado nós conseguirmos sair desta dimensão conflitante. Então, o que nós temos por estes tempos e o que está a abrir para nós, em Gêmeos, vai ser muito curioso, porque esta lua cheia de Gêmeos é uma lua cheia muito bonita. Pode ser que eu já abra o mapa para vos mostrar, mas eu não quero sair daqui, deste momento que é a lua nova. Nós estamos daqui a 15 dias a festejar, sabem o quê? Sabem como se chama? O Festival da Humanidade, ou o Festival da Boa Vontade, segundo a tradição budista. Então, nós estamos num momento, e nessa altura, eu não resisto, desculpem, e nessa altura, o grande Júpiter, que eu acabei de dizer, Saturno é o que faz cumprir a lei, e Júpiter é a lei dos céus e da terra, de Deus e dos homens. E Júpiter está-se a preparar, e na próxima lua cheia já estará lá, a 0 graus de Caranguejo. Então, reparem, e tem ciclos distantes. Saturno tem um ciclo de 29, 30 anos e Júpiter tem um ciclo de 12 anos. Não são planetas que fazem a volta ao zodíaco em 300 e não sei quantos dias, ou em 200 e não sei quantos, ou em 600 e não sei quantos dias. São planetas que fazem a volta ao zodíaco em anos, 12 anos, 30 anos. Nós não vivemos tanto tempo assim para experienciarmos muitas coisas destas. E ambos vão estar a iniciar um ciclo. Para Saturno é mais raro, porque o ciclo dele é maior. Para Júpiter é mais comum, mas ainda assim ele só aqui volta daqui a 12 anos. E vai entrar numa energia onde ele está exaltado, onde ele gosta muito de estar, onde ele tem afinidade, vamos dizer assim. Ao passo que em Gêmeos ele está desconfortável, não está na sua praia, não está está fora de casa, ok? Está fora da sua energia, porque a sua energia é contrária, é oposta, ok? É completamente oposta à energia de Gêmeos. Porquê? Porque Gêmeos, vamos brincar, vamos dizer que Gêmeos experiencia em quantidade e Sagitário experiencia em qualidade. Isto não pode ser dito assim, mas está a ser dito assim. Vamos dizer que Gêmeos experiencia em diversidade e Sagitário experiencia em foco, em aprofundamento, ok? Gêmeos eu falo 7 línguas, sou uma poliglota, não é? E depois, quão bem eu falo essas línguas? É mais ou menos, porque não dá tempo para estudar em profundidade. Ou eu faço yoga ponto cruz e aprendo a dançar salsa e depois tenho aulas de culinária e salto naquelas vertentes todas e depois, ao fim e ao cabo, eu não consigo ter tempo para aprofundar nenhuma. Então, em Gêmeos, nós estamos a descobrir a multiplicidade da vida, a multiplicidade de experiências, a multiplicidade das cores, das raças, dos credos, a multiplicidade de tons dos quais a criação se reveste. Eu busquei há pouco tempo uma imagem para isto, que o símbolo que me veio para representar isto foi aquelas paletes de cores com a gradação das cores, que a gente não sabe onde começa uma e onde termina a outra, e elas vão gradualmente transitando de uma para a outra. Quando nós estamos a escolher a cor, por exemplo, num trabalho, num PowerPoint, num whatever, ou vamos escolher a cor para pintar a nossa casa, apresentam-nos uma lista que se chama RAL e temos lá as referências das várias cores. Então, Gêmeos é o espectro, o grande espectro de todas as possibilidades de criação que existem. E posso-vos dizer que existe uma por cada ser humano. Agora, imaginem quantas, não é? Não há uma repetida. Não há uma peça repetida no meio desta grande criação. Deus é o maior artista que existe. Então, o que nos está a ser trazido, e olhem que é uma chave, isto que temos estado a dizer desde o início, é uma chave muito importante. Nós não vamos navegar corretamente, não vai ser fácil navegarmos os próximos tempos,
Não, bem, não vai ser fácil para todos navegarmos os próximos tempos, mas particularmente sem uma mudança de mindset, sem uma mudança da mentalidade que transportamos, sem uma mudança da forma como pensamos e vemos a vida, sem trazermos a nossa mente ao coração e a elevarmos para a mente que tudo vê, ou para a mente da intuição, nós não temos como perceber o que é que vai estar a acontecer pelos próximos anos. E o que está a acontecer não vai acontecer, a realidade não muda de um dia para o outro, a realidade não se transforma de um dia para o outro. Nós estamos a iniciar uma transição. Nós não vamos viver esta transição, nós vamos ajudá-la a criá-la, nós somos sementes desta criação, mas não somos nós que vamos usufruir dela. É como, ainda há pouco tempo disse, não é? É como aquele homem, não é? Que sabendo que não se vai sentar nunca à sombra de um grande castanheiro ou de uma grande árvore, não me lembro agora, uma que demora muitos anos a crescer, ainda assim ele planta para as gerações vindouras, para as gerações futuras, para que os netos se sentem à sombra dela, não é? Então, nós não vamos sentar-nos à sombra desta árvore que estamos a plantar. Nós não vamos colher os frutos do que estamos a plantar. É? Nós somos aqueles que estão a viver agora, neste momento, com potencial, e porque escolheram, não é? Com potencial para colher estas sementes que nos estão a ser dispensadas e criarmos com a nossa cor única, okay? O melhor que sabemos e podemos. Por isso não há tempo, por isso está tudo tão acelerado. E cada vez é mais urgente. E temos que deixar de estar à procura da perfeição, porque essa coisa não existe. Porque se estamos à espera da perfeição, conforme nós a sonhamos, vamos sempre estar a adiar o momento para amanhã. Vamos sempre estar a adiar o momento para depois, porque nunca está como desejamos. Nunca é o melhor que sabemos que pode existir. E vamos deixando de fazer, porque não está perfeito. E eu agora estou a falar aqui um bocadinho das energias de Virgem, okay? Que é um dos pontos que está em quadratura com este Júpiter. Okay? E quando nós ficamos encasquetados no ideal da perfeição e nos recusamos a fazer menos do que a perfeição, então não acrescentamos nada de bom à vida. Nós temos que arregaçar mangas e agora o tempo urge. Porque nós estamos em tempos, se nós recuarmos onde é que Plutão andava há mais ou menos 248 ou 249 anos, se nós recuarmos onde é que Neptuno andava há 164 anos, porque ele não estava em Carneiro há 164 anos, nós vemos que a vida estava, ou que a, que a humanidade estava a viver tempos de profunda convulsão, de guerras extremamente violentas que vieram a implementar grandes mudanças, mas que não deixaram de trazer o proporcional sofrimento. E a humanidade não está livre disto. Não é? E nós, de certa forma e um certo nível, estamos a viver isto, com as cores da modernidade. Mas muito do que temos vivido coletivamente é uma espécie de uma guerra, particularmente a guerra entre estas dinâmicas da mente, particularmente a guerra deste contra aquele. Particularmente, vou tocar num assunto sensível, particularmente a guerra dos vacinados contra os vacinados, particularmente a guerra dos que optam por defender uma ideologia e os que optam por defender outra, particularmente a guerra daqueles que se posicionam um contra o outro. Recordem o que eu disse sobre Carneiro. Ao nível da astrologia esotérica, que nos vê como seres, almas, a fazer um percurso de evolução, é Mercúrio que rege Carneiro. Isto quer dizer que com o correto pensamento, com a correta forma, não, com o correto pensamento, nós podemos vencer a dualidade, vencer a divisão, vencer a fratura, vencer a separação. Mas nós estamos em tempos de extremo. Porquê é que nós estamos em tempos de extremo e vamos estar? Porque nós precisamos de ver onde é que ainda estamos a falhar.
Plutão vai revelar, Plutão em Aquário, ainda não falei dele, vai revelar precisamente, vamos dizer, as falhas da nossa pouca humanidade. Júpiter em Gêmeos, o Júpiter não, que o Júpiter já está a entrar em Caranguejo, Urano em Gêmeos, vai revelar a nossa loucura ou a nossa capacidade de nos conectarmos com uma visão mais una. Porque vão lá querer viver Urano em Gêmeos a partir da mente racional, lógica concreta do A mais B igual a C, e vai ser, só me apetece dizer uma palavra, vai ser a pura da loucura. Porque as mentes vão ficar muito aceleradas. E ou a gente acompanha o ritmo, ou a gente desconecta. O que é desconectar? É enlouquecer. O que é, não é? Desconectar. Se eu não tenho uma estrutura, se eu não criei uma estrutura que acompanhe o movimento, uma das coisas que eu aprendi há muitos anos em relação a Mercúrio, quando estudava Mercúrio, é que de certa forma na nossa mente nós temos, vamos dizer, vamos chamar-lhes filtros, porque se nós acedêssemos aos estímulos comunicativos, se nós acedêssemos a tudo o que é informação que nos chega a partir do cheiro, do olfato, do toque, da experiência sensorial da vida, nós não teríamos capacidade de processar tanto estímulo e o cérebro pifava, desculpem. O cérebro explodia, pifava, desconectava. Urano em Gêmeos vai ativar a mente à sua oitava. Okay? Se a gente vai estar a usar um equipamento que foi elevado à sua oitava, com o mesmo instrumento rudimentar que usamos pelos últimos séculos ou pelos últimos milénios da nossa experiência, algo não vai correr muito bem. Desculpem, mas é o que me chega aqui, desculpem a minha forma de abordar isto, mas é o que me chega aqui como percepção. Então nós vemos precisamente que Urano e Mercúrio, o Sol e a Lua estão muito bem ligados a Plutão, cá em cima, em Aquário. Isto quer dizer o quê? Plutão apoia esta transformação, ok? Estão em diálogo. Saturno e Neptuno em diálogo, e o nó de norte, em diálogo também, de certa forma a fazer sextil, vamos esticar isto um bocadinho, de certa forma a fazer este sextil, de forma a que eles se comunicam e nos dão as chaves da transformação. É uma lua nova muito interessante, porque inclusive é Marte, que está em Leão, e Vênus, que está em Carneiro, conjunto à Quirón, estão em Trígono também. Okay? Marte ainda vai chegar ao grau 18, por isso ainda vão aperfeiçoar, não é? Mas isto é muito curioso, porque a Vênus está desconfortável neste mapa, neste céu. A Vênus, que é o planeta do amor, que é o planeta do magnetismo, que é o planeta daquilo que eu gosto, que é o feminino está num campo de guerra, porque está no signo de Marte, está em Carneiro. E Marte está no signo de Leão, que é o signo do Sol. E o Sol está no signo de Mercúrio. E Mercúrio está em casa, porque está no signo de Gêmeos. Então nós estamos num momento em que, de certa maneira, esta giga-joga toda acaba por nos dar a chave de que a mente e a forma como nós percebemos a multiplicidade da vida precisa de se adequar à capacidade de nós abraçarmos a vida como um todo. Isto não quer dizer, isto é tão difícil de transmitir, isto não quer dizer que eu tenho que concordar com tudo o que me dizem, que eu tenho que concordar com os outros, isto quer dizer que eu tenho que deixar de me degladiar com o outro como se ele fosse um alvo a bater. Que eu tenho que me deixar de confrontar com o outro como se eu lhe quisesse enfiar a minha verdade pelos olhos adentro. Isso é um Júpiter teimoso e obsessivo. Não é? Aceitar a diversidade
não é aceitar que o que me chega de fora de mim tem que ser necessariamente a minha verdade. Eu preciso descobrir a minha verdade para aceitar em mim, não é? E para aceitar também a dos outros. E para saber conviver e negociar, vamos dizer, qualidades de balança, qualidades venusianas, entre as polaridades, entre as partes, entre as dualidades. Porque se aumentarmos o espectro, se expandirmos o espectro da observação, efetivamente isto é tudo uma grande unidade. Porque o círculo até não tem princípio nem tem fim. É um. O que mais dizer-vos? Ainda não falei do quincôncio de Kiran em Carneiro, que está a aplicar aqui ao Nódulo Sul. Há bocadinho davam uns livezinhos de lado de Virgem em relação à necessidade de perfeição, do ideal de perfeição. E uma das coisas que eu tenho vindo a dizer acerca de Kiran Carneiro é que ele nos fala da natureza das nossas dores existenciais, da memória que trazemos connosco, da natureza das nossas dores da separatividade, da queda, do sentirmos sozinhos na vida, do sentirmos que estamos a caminhar um caminho sozinho, do sentirmos que caímos do colo de Deus, do sentirmos de certa forma que fomos abandonados numa experiência à nossa mercê, whatever, não é? Porque carneiro é eu sozinho frente à vida. Carneiro é eu estar sozinho frente à vida e ter que me bastar a mim próprio. Também é coragem para ser eu próprio. É coragem para caminhar o meu próprio caminho, por muito mais duro, por muito duro que ele possa ser. E é isso tudo que nós vamos estar a viver para os próximos tempos. Saturno e Neptuno a formarem uma conjunção no grau zero, o planeta da encarnação, que é Saturno, e o planeta do absoluto, que é Neptuno, juntos a dizerem, ok, daqui começamos novamente, a partir do grau zero, do primeiro signo do zodíaco, ok? Isto é um grande início para todos nós, que provavelmente a gente não vai ver plasmado na forma, pelo menos não como obra acabada. Então estava a falar de Kiran como aquele que transporta a nossa dor do sentirmos que caímos da perfeição, que caímos do paraíso, que caímos e aterramos num terreno árido, estranho, separado da memória da perfeição e da unidade que nós trazemos connosco. E esse Kiran está em quincôncio precisamente com o Nó Sul. Então, eu creio, e eu ainda não fiz um trabalho dedicado só a isto, pode ser que venha a surgir, não prometo. Eu creio que o que nos está a ser trazido com o movimento dos nodos lunares de Virgem para Peixe é precisamente a oportunidade de nós encerrarmos um ciclo de experiência e de crescimento pela dor para começarmos a fazer um caminho de crescimento pelo amor. Mas isso depende largamente de cada um de nós, porque cada um vai estar a viver o seu filme. E vou-vos recordar, vocês vão dizer, esta vai trazer sempre as mesmas imagens. Hão de se recordarem que há pouco eu trouxe esta imagem, que perante o mesmo trabalho, dois calceteiros são interrogados e é-lhes perguntado a um o que está a fazer e ele responde, estou a partir pedra, e a outro é-lhe perguntado a mesma coisa e ele diz, estou a construir uma catedral. E nós vamos estar a viver a mesma realidade que os outros todos. Mas a nossa visão sobre aquilo que estamos a viver provavelmente será diferente. Então perdoem-me se eu sou muito utópica na minha exposição e se vos passo uma imagem que não parece não parece terrena, não parece material, não parece o que está a acontecer, mas este é o ideal que eu sinto, ou é a visão que eu sinto na proposta dos céus. E é o que eu sinto que todos nós estamos a trabalhar nesta fase de crescimento e de evolução da vida. E não tem como, estas energias não se expressarem na nossa experiência
E se as formos ver pelo lado rasteirinho daquilo que elas representam, o que é que eu quero dizer com o lado rasteirinho? É a sua frequência menos otimizada. No seu pior, carneiro é guerra. No seu pior, touro é materialismo. No seu pior, gêmeos é dispersão total e como é que se diz? Trapacices, aqueles que falcatruas, as pessoas que enganam, os que têm lábia e não me vêm as palavras certas, aquelas pessoas que têm muita lábia e que sabem dar a volta e que nos enganam. No seu pior, caranguejo é o infantil, no seu pior, leão é o egoico, no seu pior, virgem é a vítima, no seu pior, balança é o indeciso e aquele que não é capaz de fazer nada sozinho, no seu pior, escorpião é o controlador e o obsessivo, no seu pior, sagitário é o fanático, no seu pior, capricórnio é como é que se diz? Não é nariz empinado, o snob, a pessoa que se sente acima da carne seca, acima dos outros, acima do mundo. No seu pior, aquário é o revolucionário sem causa. No seu pior, peixes é o alienado. E não há promessa nenhuma de como é que isto se vai expressar. Porque isto não se expressa simplesmente porque está lá um signo ou um planeta. Está a ser emitida uma frequência a partir dos céus. E o que está em cima é igual ao que está em baixo. E nós estamos a captar essa frequência. E uns de nós vão captar a frequência de carneiro no lugar das guerras, dos conflitos, da posse, dos combates, da violência, da agressividade, do é meu, do dá cá, pertence-me, e vão guerrear-se. E outros vão captar a frequência de carneiro noutro lugar. E uns vão captar a frequência de gêmeos na confusão total, e outros vão captar a frequência de gêmeos na capacidade de encontrar elos comuns em tudo aquilo que existe à volta. Na capacidade de fazer. É muito bonita esta imagem. Gêmeos, no seu melhor, é a capacidade de fazer pontes, de religar. Religar o que eu pensar ou sentir, como dizia a Flávia, de religar. Porquê é que eu digo religar o pensar ou sentir? Deixem trazer mais uma chega, parece que me vou estender. Gêmeos regido por Mercúrio e Sagitário regido por Júpiter. Cada signo que existe precisa de ser, como o dia, a noite, precisa de integrar o seu complementar e oposto. Okay? E o complementar e oposto de Gêmeos é Sagitário. E o complementar e oposto neste âmbito de Mercúrio é Júpiter. Júpiter religa aquilo que, de certa forma, estava desconectado. E para sair do fanatismo de Sagitário, associado a Júpiter, que pode ser extremista, pode ser. Todos os extremismos religiosos, particularmente, vêm de Júpiteres desatinados, não é? De uma visão de Júpiter desatinado. E o antídoto para isso é a capacidade da mente aberta, da mente de principiante, da mente que recebe, sem diferenciação, sem exclusão. Porque sempre que eu excluo, crio divisão. Sempre que eu separo, okay, eu posso separar para compreender momentaneamente, preciso de religar, preciso de interligar. E a nossa mente está neste processo de religação. Ok? Só espreitar aqui as mensagens. Eu sei, Maria, que tem estado a mandar mensagens, mas eu não consigo responder em termos do fluxo. Ok? A Luísa diz: o aspecto Vênus-Marte também fala da exacerbação das questões de género. Ok, mas estás a falar neste âmbito, provavelmente, do aspecto que temos em mãos, não é? Temos nos céus, este aspecto Vênus-Marte, ok? Está associado, é um bom aspecto, é benéfico e, no meu entender, está mais associado ao processo. Quando pensamos eu provavelmente não terminei o raciocínio, às vezes ficam aqui uns a meio. O Marte em Leão está associado ao processo do Sol, não é? E a Vênus
está dependente do processo de Marte. Eu diria que isto está mais dependente de um processo de tomada de consciência, ok? Não tanto de um processo de... por um lado, sim, a resposta à tua pergunta é sim, ok? Esta coisa dos géneros, isto é muito... Sabem, é o perigo que nós temos destes tempos, é que sem o devido equilíbrio, nós vamos cair em extremos ideológicos, extremos de visão, e vamos passar do excesso para a falta, do exagero para o excesso. Isto precisa de haver um equilíbrio, e esse equilíbrio não surge na vida, surge da mente sensata, da mente sã. E eu estava-vos a dizer que a um certo nível, quando Urano entrar em Gêmeos, há uma grande aceleração mental, há uma grande ativação das cores da energia de Gêmeos, como possivelmente virá a haver, são 7 anos de Urano, coisa que o valha, de Urano em Gêmeos, possivelmente haverá grandes avanços em termos de determinado tipo de compreensão e de aprendizagem, porque é como se nós religássemos a mente a um lado que traz a intuição, que traz a percepção, que veicula a informação. Mas, por outro lado, lá está, se a gente não tivermos veículo, se formos lidar com o Urano, com o veículo do século passado, não é? A gente não vai ter pedalada para acompanhar. A gente não vai ter capacidade de compreender o excesso de informação e as dinâmicas de informação contrária, ou contrária ou dispersa, que podem, e nós vamos novamente assistir a múltiplas narrativas. Nós vamos novamente assistir a confusão mental à volta. Okay? Como é que isto se vai expressar? Não faço ideia. Okay? O que eu vejo de melhor nestes céus, a capacidade de nós nos ligarmos com o nosso princípio maior, com a nossa visão maior, de sabermos que a nossa existência não é assim tão individual quanto isso, de sabermos que estamos a trabalhar ou que estamos a participar numa criação coletiva e que, de certa forma, o trabalho individual de cada um é precioso para as conquistas do trabalho grupal, coletivo que nós estamos a fazer. Não sei se há bocadinho também terminei o raciocínio de Plutão, e que Plutão vai efetivamente ajudar junto com o Urano aqui. Isto vai ser fixe, porque quando o Urano entrar, eles já estão em rota de trígono, não é? Mas quando o Urano entrar em Gêmeos em julho, vai haver um belo de um trígono entre Urano e Plutão. Eu creio que nós temos uma boa possibilidade de fazer uma significativa mudança. E para mim só vale a pena acreditar nisto. Não vale a pena acreditar em mais nada, porque eu ainda acredito, ou é a minha esta do acreditar, não é? Eu ainda, para mim, nós plasmamos na vida aquilo em que acreditamos e aquilo a que damos força com a nossa mente. E é isso que nós não temos muitas das vezes noção e que não temos muitas das vezes a percepção. E estamos a ser chamados a estar vigilantes da nossa própria mente e a sermos capazes de a erguer acima da dispersão, da confusão, do conflito, da separatividade. Isto não quer dizer que vamos trazer a humanidade toda para dentro da nossa casa. Okay? Isto quer dizer que nós temos que ser sensatos e temos que deixar de empurrar a nossa verdade pelos olhos adentro do outro, porque cada um tem a sua. Podemos nos partilhar, mas não nos podemos, como é que se diz? O que a gente fomos fazer lá para os povos do Brasil? Não podemos. Aí está a palavra debaixo da língua. Evangelizar. Okay? Fomos evangelizar e nós não estamos aqui para evangelizar ninguém. Nós estamos aqui para sintonizarmos com a nossa visão mais elevada, com a nossa verdade mais afinada, ser e expressar à altura e à imagem disso em que acreditamos, mas não ter que empurrar nada pelos olhos adentro do outro, porque o outro está no lugar certo para o crescimento e para a evolução que ele tem e que ele pode realizar naquele momento. Nós não estamos todos a fazer a mesma coisa. Senão, como é que contracenávamos uns com os outros? Como é que trazíamos diálogo, aprendizagem, crescimento uns para os outros?
Nós estamos todos no mesmo percurso de crescimento, mas cada um está na sua cena, na sua estrada, na sua fase, no seu movimento. E nós precisamos de respeitar. Ok? Respeitar a individualidade e respeitar a nossa própria individualidade. Isto não quer dizer que aqueles que não me respeitam eu vou corrê-los com agressividade, ou vou combatê-los, ou vou exterminá-los, não é? E nós estamos em tempos extremamente perigosos por causa destas verdades, destas formas de agressivas de impor a nossa visão ou de lutar por aquilo em que acreditamos. E nós não precisamos de lutar, nós precisamos de honrar aquilo em que acreditamos. Nós precisamos de ser aquilo em que acreditamos. E aí o nosso próprio caminho fala por nós, não é preciso andar a evangelizar ninguém, nem a levar ninguém na nossa conversa. Meus amores, tanto que fica por dizer, fica sempre. E hoje particularmente desafiada porque, bom, porque é Gêmeos, e porque Gêmeos quer dizer tudo, e porque as palavras são a cena de Gêmeos, e porque se eu poderia estar aqui a falar em não sei quantas línguas e dizer o alfabeto todo e dizer o dicionário todo, ainda assim Gêmeos não ia ficar satisfeito, por isso há sempre algo que fica por falar. Eu creio que a mensagem semente foi passada. Não está aqui, ali está uma caixa vazia, vazia como nós podemos estar, para encerrar o nosso encontro e para vos deixar com sementes. Falta-nos dar umas instruçõezinhas para aqueles que não estão habituados a este momento. A lua nova é sempre um momento de nós tomarmos decisões, de nós fazermos sementeira, de nós nos abrirmos ao novo que está a ser dispensado de forma particular e única para cada um de nós e de nos comprometermos com isso que estamos a criar. Então não se esqueçam que na próxima madrugada, não é? Ao redor das 5, era 4 e tal da manhã, 5 da manhã, não precisamos de acordar para isso, ok? Quando acordarmos vamos muito a tempo, de colocarem a vossa melhor intenção e de definirem que tipo de tarefa, que tipo de objetivo. Eu não gosto muito desta palavra porque leva-nos para querermos materializar coisas na nossa vida. Eu não falo de materialização, eu falo de disponibilidade interior para receber a prova, o crescimento, o upgrade, a evolução que agora a vida nos está a trazer. Então, de certa maneira, a possibilidade de nós nos podermos centrar por uns instantes durante o dia da manhã e percebermos de que forma é que nós podemos colaborar, aproveitar estes céus que nos pedem que a gente saia da mente pequenina para a mente de maior visão, é como se subíssemos ao cimo da montanha e tivéssemos uma visão mais ampla, mais completa, e que nós possamos perceber que estamos a começar um novo capítulo que nos vai acompanhar por muitos anos. Saturno vai estar em Carneiro 2 anos e meio, mas só regressa lá daqui a 30 anos. Por isso, nós, em última análise, se o zodíaco é um caminho, nós estamos a construir os nossos próximos 30 anos da nossa vida e a escolher a partir do quê é que eles são fundados, são consolidados, são sedimentados, não é? E para esse caminho ser bem sedimentado, nós precisamos de domesticar, é mesmo assim, a nossa mente. Precisamos de domar a nossa mente. Precisamos deixar escravos desta mente que se encolhe, que se amedronta, que se apequena e que por isso, porque se conecta com o medo, sente necessidade de se defender. Recordo as palavras da Maria Flávia: toda a agressividade e todo o medo toda a agressividade e toda a violência nascem do medo. Então, alguém que é agressivo, alguém que é violento, uma nação ou uma pessoa ou um ser humano, é alguém que está profundamente conectado com um medo maior do que si próprio e que está, vamos dizer, afundado nessa energia do medo e, como tal, vê os bichos-papões todos, não é? E, como tal, precisa de se defender e, como tal, precisa de agredir. E porque eu sou agredida, não quer dizer que eu tenha que agredir. Okay?
um mestre zen, budista, não sei, um mestre que caminhava pelo bosque, encontrou uma cobra rodeada de fogo e foi salvar essa cobra. Ele ia acompanhado de um discípulo. E no momento em que ele pegou na cobra, a cobra mordeu e ele, com a dor, largou a cobra e voltou lá uma segunda vez. E ela voltou a morder. E voltou lá uma terceira vez e ela voltou a morder. E voltou lá uma quarta e ela voltou a morder. E na quinta vez, ou na sexta, ou na sétima, não sei, ele conseguiu tirá-la e salvou-a do fogo. E o discípulo ficou indignado com aquele movimento e ficou-se a perguntar, mas porquê? Porque é que ele continua a ser mordido e agredido pela cobra e não desistiu da ideia de a salvar? E evidenciou, verbalizou a pergunta para o mestre e perguntou ao mestre, mas porquê é que insististe em salvar a cobra se ela te mordeu tantas vezes? E o mestre respondeu, é da natureza da cobra morder, como nós devemos respeitar também a nossa natureza. Então, se apregamos que a nossa natureza é da paz, se é de não conflituar, se é de não fazer separatividade, se é de não criar conflito, nós precisamos de estar sempre conectados a essa verdade e a essa realidade. Porque nós vamos ser testados, vou-vos dizer agora, nós vamos ser todos muito testados nas nossas verdades. Nós vamos ser testados como o mestre que foi lá salvar a cobra, na nossa vontade de salvar a cobra, e a cobra vai nos morder muitas vezes. E nós vamos ser testados na nossa verdade, na nossa convicção. E está tudo certo. Então paro de vos evangelizar hoje. Não vos estou a evangelizar, só vos estou a partilhar a minha visão e a minha sensibilidade destes céus. Maria, a lua cheia, ok, esta próxima lua cheia será de grandes transformações. Estes próximos tempos, Maria, estão todos a ser altamente ativados para a transformação. Claro que não estamos a responder todos da mesma forma, mas a próxima lua nova traz também, a lua cheia traz novamente novas energias, não como as da lua nova, mas há novos ingressos de planetas, então se quiserem daqui a 15 dias cá estamos sentados para a lua cheia, se Deus nos ajudar e se ainda cá tivermos, para podermos veicular a nossa mensagem. Vou terminar aqui com a nossa cartinha para nos podermos inspirar durante esta lua nova, talvez para formularmos os nossos objetivos. Então, vamos aqui tirá-la. Acho que é esta. E sai-nos uma cobrinha que morde a sua cauda, creio que se chama Ouroboros, a cobra que morde a sua cauda, e que diz a conclusão, a carta que chega diz a conclusão. Então eu vou ler a mensagem da cobrinha Ouroboros, que é a carta 9 precisamente, não é? Simbólico. E peço a vossa paciência, porque vou estar a traduzir do castelhano ou do espanhol. Então, todas as coisas têm um começo, um desenvolvimento e um final. Essa é a natureza da vida, da semente, à flor, ao fruto. E de todas as relações humanas. A conclusão sugere a plenitude do momento e a necessidade de transformar uma antiga forma numa nova. A interpretação diz: terminou um ciclo e não conhecerá nem crescimento nem benefício agarrando-se a ele. No âmbito das relações, é hora de honrar aquilo que já foi e de encontrar uma nova forma para o futuro. No que se refere àquilo que já que fez, desculpem, empreendido, no que se refere àquilo que fez, àquilo que realizou, é a altura, é a hora de, já uma vez me saiu isto e eu não consegui traduzir, almacenar la cosecha. No outro dia foi traduzido pela Lúcia Helena e eu agora não sei traduzir, mas de certa forma é hora de encerrar o capítulo, creio eu. Tenho que treinar o espanhol. A conclusão. Talvez armazenar a colheita.
Isso mesmo, Rui, obrigada, obrigada, muito, é isso mesmo, é tal e qual, recordei-me assim que tu disseste, veio as palavras da Lucila Helena também. Então, no que refere àquilo que se fez, que se empreendeu, que se construiu, é hora de armazenar a colheita. A conclusão é um momento de celebração, é o final do verão, quando o fruto está maduro. Isto vem em jeito de conclusão daquilo que estivemos a partilhar convosco e esta lua nova vai vamos dizer, no enquadramento deste grande novo ciclo que eu estive a trazer, a aflorar durante o nosso encontro, mas que se vai plasmar e materializar ao longo dos próximos meses até fevereiro de 2026, quando a partir daí já nem Neptuno nem Saturno saírem de Carneiro. Até lá eles vão andar a passajar o movimento, o tempo entre o signo dos inícios e o signo dos fins, a desenrolar, a libertar, a diluir o ciclo que foi, que passou, e a preparar e a propiciar as condições para o que começa. Então, nós estamos com uma cobra Ouroboros a morder a nossa cauda e, de certa forma, a perceber, e recordem o que falámos, o exemplo da espiral evolutiva, o que acontece quando nós não integramos as propostas de aprendizagem, de crescimento que a vida nos está a trazer, é que nós ficamos presos naquela mesma circunferência, naquela mesma esfera, naquele mesmo circuito, sem podermos ascender a uma frequência diferente. E eu tenho usado esta palavra várias vezes, nós estamos a ser abertos a novas frequências subtis que não vão aparecer materializadas na forma, vão aparecer inseminadas em cada um de nós e é a partir daí que o novo se constrói e se cria. Então, 1 hora e meia, desculpem, é a mensagem deste tempo, deste agora. Precisávamos de incluir aqui, não podia ignorar que Saturno entrou em Carneiro ontem e não podia deixar de vos trazer esta mensagem. Nós estamos a aprofundar este tema naquelas 3 sessões intensivas que estamos a fazer, a que chamamos as chaves da mudança. Amanhã será a nossa segunda sessão, as gravações vão ficar disponíveis e a primeira já está disponível. Se sentirem que querem aprofundar este tema, bora lá. Para quem não tem astrologia, pode ser mais desafiante, ok? Para quem tem um bocadinho de astrologia, não é preciso muito, é reconhecer os símbolos, os planetas e perceber um bocadinho do que está ali a ser dito. Vai poder usufruir nos seus próprios mapas, no seu próprio tema natal, está bem? Obrigada, queridos. É Gêmeos, temos que fazer nossa divulgação também. Obrigada, meus queridos, é uma benção e obrigada pela energia, pela generosidade, pela presença e pela qualidade para podermos servir-nos e ajudar-nos a crescer uns aos outros. Grata muito. Seguimos juntos.